Sejam bem-vindos a mais um Wolfcast. Hoje estamos aqui com um convidado que é potência no segmento. Ele é o cara que inventou a meia parcela, que iniciou a expansão da HS Consórcio para outros estados. Palestrante, trilheiro, boleiro, coloradaço. O cara com as melhores analogias que eu conheço. Meu amigo particular e conselheiro, gerente da HS Consórcios, Leandro Osório. Um prazer em te ter aqui na mesa do Wolfcast. Olha aí, rapaziada, mas que apresentação, hein? E tu precisou ler isso aí pra falar de mim. Que coisa, cara, olha só. Posso te fazer uma pergunta inicial já logo de cara? Tu já quer arrancar já, assim, quer me colocar já na churrasqueira já. Faz quanto tempo que a gente tá tentando trazer esse homem? 1 ano. A gente tem 1 ano de... Não é produção, né? A gente tem 1 ano de Wolfcast, a gente tá exatamente há 1 ano, todos os meses. É que a agenda do homem não é fácil, né, Pedro? A agenda dele não é fácil. Hoje eu falei com a secretária dele, hoje de manhã cedo, eles, ele não sabe se vai ir. Disse, pô, como não, né? Quantos dias nós estamos acertado isso? Mas por que ele não sabe? Ele não acordou ainda, né? É que o cachê, né? O cachê também tava nos judiando. Cachê agora negociamos, né? Já temos uma câmera ali, negócio, já tem bastante coisa encaminhada aí. É uma honra, tá? É uma honra te ter aí na nossa mesa aí, trocar uma ideia hoje. Sim. Além de amigo, tu é uma pessoa que representa muito nas nossas vidas e o pessoal vai entender muito por que hoje isso, Sim. né? É um clichêzão, né? O cara falar que... primeiro, cara, fica nervoso aqui, né? Pra vocês falar... Palestrante não. Palestrante, cara, é o seguinte, ó. Primeiro que eu tô acostumado a falar de pé, gritando com as pessoas... E ainda no último evento, velho, tu acredita que nós não tinha retorno no último evento. Então, eu não escutava nem eu falando, que é uma maravilha. Então, eu falei lá 2 dias, eu e Tavares, sem escutar. Então, são coisas diferentes, obviamente. Mas, claro que é uma alegria enorme estar aqui, é um prazer gigante, cara, poder compartilhar, trocar ideias. Nós já estávamos conversando um pouco antes, né? E sempre quando tu pode trazer alguma coisa para a vida das pessoas, que pode contribuir de alguma forma. Na real, nossa essência é essa, né? Nós, dentro do negócio, a própria identidade da HS Consórcio, ela vem muito de encontro a isso, ó. A troca de ideias, a compartilhar ideias. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de fazer isso, de praticar isso, de colocar isso em prática, a gente acaba ficando bem contente mesmo, por mais que é um ambiente diferente. Mas estamos aí, vamos lá, vamos seguir aí. Ambiente bonito, né? Lindo, a recepção. Falaram que não estava daquele jeito ali antes e tal, mas agora está muito bonito, bem bacana o espaço de vocês aí. Legal. Eu acho que o ideal é a gente começar do zero, até para quem conhece, quem não conhece o Leandro. O Leandro Osório hoje é o cara que manda e desmanda na HS, um dos, né, que manda e desmanda na HS. É um dos poderosos chefões da administradora. Que nem o Bitelo ali comentou, foi o criador da meia parcela, uma situação que mudou completamente o segmento de consórcios. Antigamente muita gente falava, né, Leandro? Que, meia parcela, não dá certo, agora tu tem um monte de administradora copiando, certo? Nós passamos por muita coisa, assim, foram muitas críticas, muitos comentários, os mais variados ao longo desses anos. A meia parcela, o primeiro grupo de meia parcela é de 2006, então nós estamos falando aí de 17 anos, é isso, né? Isso. 17 para 18 anos com um modelo de meia parcela, então a gente já estudou bastante coisa, assim. E cara, como é que tu chegou na HS Consórcio? Se pudesse falar assim, cara, provavelmente a tua história de vida teve vários altos e baixos, né? E lá atrás não foi fácil. Como é que entrou na HS Consórcio? Como é que chegou? Hoje todo mundo te olha assim, quero conversar um pouco com esse homem. Hoje vai ter muita gente podendo te escutar. E Sim. Eu acredito que provavelmente vai ser um dos podcasts mais assistidos do Brasil, no nosso segmento, com certeza vai ser esse. E vai ter agora a honra de poder escutar o homem por mais tempo, né? Às vezes quando não consegue, todo mundo quer pegar um pedacinho dele, vem aqui um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, agora eu vou poder conversar 1 hora pelo menos, né? Então como é que tu chegou aí na administradora? O tamanho da expectativa que esses homens estão criando, cara. Cara, ele fez umas 5, 6 perguntas ao mesmo tempo, né? As gurias anotaram pra mim ali. Cara, é que assim, ó, tu sabe que a decepção, ela é proporcional à expectativa, né? Uhum. Então, quanto maior a expectativa, pode ser maior a decepção. É que a gente sabe que tu é fera, né? Não, mas vamos lá. Nós estávamos falando antes de começar e já estava trocando uma ideia, e realmente é uma coisa que eu penso muito em cima disso, que contar uma história por contar, se ela não faz sentido para as pessoas, se elas não agregam de alguma forma na vida de alguém, se ela não vai fazer, se não vai ter alguma coisa que vá, cara, isso aqui para mim é muito legal, me identifico com isso, para mim não faz sentido contar a história. Então eu vou tentar, né, pegar, até também porque é muito difícil contar a nossa própria história.
né? Então, vou tentar pegar... Leandro, primeiro que eu sou de uma família de 6 irmãos, né? E eu sou criado com o meu pai, minha mãe, e foram 5 irmãos e uma irmã veio bem depois. Então, mas claro, somos entre 6. Esses 6 irmãos criados por um cara que trabalhava como caminhoneiro. Então eu não preciso falar o resto, não preciso entrar em detalhes de como é que foi a minha vida. Minha vida não foi uma vida, né, eu não estudei em escolas particulares, eu não tive faculdade paga pelo pai, né, e aí já tem para mim, claro que a gente escuta muitas vezes pessoas falando, né, na internet principalmente, que isso aqui eu peguei essa visão quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10 anos de idade. Na verdade, eu entendi muito depois o que a gente vivia já aquela vez. Eu experimentei durante a minha infância e adolescência que não era dentro da minha casa que eu teria as oportunidades. Claro que eu tive uma educação muito rigorosa. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito sábia, passava muita coisa para nós. Não havia briga dentro de casa com meu pai e minha mãe. Então a gente teve uma boa estrutura familiar, mas nós não tínhamos condições, nós não vivemos. Não passamos fome, tínhamos um teto, mas não tivemos oportunidade de, né, de estudar, como falei, em escolas particulares e tudo mais. Mas eu enxerguei aquela vez já que eu teria que fazer por mim, que eu teria que sair daquilo ali. E isso já é, talvez, depois eu fui entender, muito depois, adulto, eu fui entender que isso que aconteceu comigo, na verdade, é o que falta muitas vezes para algumas pessoas se desenvolver na vida. Né? As pessoas têm, dentro da sua casa, uma condição de vida que acaba condicionando ele a não buscar crescer, a não buscar evoluir, a não dar ele o passo adiante. As experiências de vida, né? Exatamente. E comigo foi diferente. Comigo, com meus irmãos, foi um pouco diferente nesse sentido. A gente entendeu que ali nós não teríamos as nossas oportunidades, que nós teríamos que ganhar o mundo e fazer por nós. Né? E assim se foi feito. Né? Eu fui trabalhar durante a minha adolescência, início da vida adulta, eu trabalhei em concessionária de veículo, em oficina, né, mecânica. Então eu já tinha alguma experiência nesse segmento e fui parar dentro de concessionárias, trabalhei dentro né, o Grupo Sinosserra, trabalhei na Chevrolet, mas sempre na parte de assistência técnica, na parte da oficina. E ali eu tive meu primeiro contato com vendas, né? Como, claro que Quantos anos, Leandro? Eu tinha, na época, isso foi em 1997, eu estava com 96, então eu estava com 19 anos. E aí teve uma situação que só isso já dá um podcast, essa história ali, como é que eu tive um primeiro contato. Eu trabalhava na assistência, tirei férias. Quando voltei das férias, tinha uma oportunidade lá de vender um componente que acionava, era um acionamento de trava, pessoas que me conhecem mais intimamente, já contei essa história várias vezes, um acionamento automático. É massa, talvez para um segundo podcast. Tinha lá uma oportunidade de vender um produto, um componente lá e tal, e o pessoal trouxe isso para nós. Olha, quem vender ganha um valor e tal. E a ideia era que o recepcionista da empresa vendesse e o pessoal lá de dentro instalasse. E aí teve lá a situação e tal, acabei performando muito bem em cima disso, né? Então a turma vendia lá 3 ou 4, né, 5 componentes, e eu acabei vendendo 30 do primeiro mês. E ali eu entendi que, cara, a batida era a venda. Fui parar dentro da venda de acessórios dessa concessionária durante um curto espaço de tempo, porque eu não tive treinamento, não tive acompanhamento, mas ali eu enxerguei que o negócio era venda. Junto com isso, eu conversava, me relacionava muito bem com todos os setores dentro da empresa. E certa feita eu conversando com uma pessoa do setor de peças, e eu lembro que na conversa com ele, os números eu lembro muito bem. Eu perguntei quanto ele ganhava, nós estávamos conversando e tal, e ele falou quanto ele ganhava. E aí eu ganhava 900 e poucos reais e ele ganhava 1.600 reais por mês. E eu olhei para ele e pensei comigo, cara, se esse cara ganha 1.600, eu não posso ficar ganhando 900. De novo, Insights. Em algum momento alguém pode dizer que isso aqui eu tive aquela vez a visão. Não, na verdade eu só olhava e eu sabia que alguma coisa ali estava acontecendo. E eu resolvi que eu queria trabalhar com vendas e aí fui buscar uma oportunidade. Aí agora entra a história da HS. A HS eu encontrei um anúncio no jornal porque eu queria trabalhar com vendas. Encontrei um anúncio, fui lá, fiz uma entrevista, mas buscando uma oportunidade em vendas. Qual ano? Isso foi em 2000. Em 2000. E aí eu comecei a trabalhar No mesmo momento que eu fui procurar uma oportunidade na HS, eu procurei num outro negócio que tinha... Consórcio Erval, né? Consórcio Erval. Consórcio Erval. E aí me chamaram na HS Consórcio, eu comecei como vendedor e é o início de tudo, né? Aí a história, boa parte dela, a maioria da turma já conhece. Né? Eu lembro que a nossa unidade era em São Leopoldo, junto na loja Taqui de São Leopoldo, na filial 16, onde nós ligava para as pessoas ali da volta para falar sobre o consórcio Erval, oferecer o produto, e as pessoas não sabiam quem era, nem quem era a Erval, não que a Erval tinha consórcio. Porque até então a Erval era muito conhecida na região. 2 irmãos, eram meia dúzia de filiais. A filial 16 estava sendo aberta, então tu imagina. Então, a filial 16 eu acho que era
inaugurou em 98, 99, então era tudo muito recente, então ninguém conhecia o consórcio. Além de tudo isso, e aí daqui a pouco nós vamos precisar de mais tempo, né? Porque além de tudo isso que eu acabei de falar da Erval não ser conhecida, do consórcio dentro da Erval não ser conhecido, o sistema de consórcio ele vinha de um período muito, ruim, né? muito delicado, né? Porque o consórcio até então não havia fiscalização, não havia uma normatização do sistema, né? Então eu lembro assim, por daí tentar entender o produto. O ano era 98, então eu comecei em 2000, que havia saído uma circular, que ela colocava assim, uma série de regras e controlava muito bem o sistema. O Banco Central estava gradativamente assumindo o sistema, a fiscalização e a normatização do sistema. Então ali foi um período que estava a coisa se estruturando, no sentido de credibilidade, de segurança. Mas até então as pessoas eram acostumadas a pagar um consórcio do começo ao final e não receber o dinheiro. As administradoras mesmo, por não ter uma regra bem definida, incentivavam a venda de qualquer jeito. Então tinha uma série de situações que fez com que o sistema ficasse muito... não era bem visto, né? E aí nós começamos nesse momento. Começamos ali com uma empresa desconhecida, né? O consórcio desconhecido dentro de uma empresa que na região não era tão... A desconfiança do público, como de forma geral. E vendendo um produto que também não era conhecido. Então essas foram as dificuldades. E aí, só que nós, como falei, eu queria trabalhar com vendas e entendi aquilo como uma oportunidade. E como virar essa dificuldade inicial que, pô, a grande maioria das pessoas, pelo menos elas desistem fácil, né? A grande maioria das pessoas acabam desistindo fácil, faz algo durante algumas semanas ou meses e acaba desistindo. E com uma dificuldade tamanha, tu acabou passando por isso e hoje tu tá onde que tá. O que tinha, qual que era a mentalidade, o que tu fez de diferente lá no início para passar por essa barreira, essa dificuldade? Pedro, nunca é uma coisa só, né? Porque esse é o código. Essa é né, aqui é a visão, pega a visão, nunca é uma coisa só. Então, na verdade, tu tinha ali pessoas, eu digo pessoas porque o Leandro era uma, entre outras pessoas. Tu tem o Tavares, que ele começou 1 ano e meio, 2 anos antes, e era a mesma coisa, pessoas em busca de uma oportunidade. Então, eram várias pessoas que estavam ali buscando uma oportunidade. E aí tem uma coisa que realmente a gente pode colocar sim como uma particularidade da HS, e isso provavelmente a própria HS não tem muita noção disso, porque o Grupo Erval não fez muito parte desse processo. Se tu for contar a história de uma empresa, cada um vai ter uma visão dessa história, né? Pega lá o diretor, o presidente, o CEO do Grupo Erval, o Agnello, ele tem uma visão, ele teve as dores dele para que o consórcio chegasse onde chegou e que com certeza as dores dele foram muito diferentes das nossas dores. Então, possivelmente ele não vai ter as mesmas percepções que nós. E essa regra se aplica a tudo. As dores do Tavares talvez pode ser muito parecida com as dores que o Leandro teve, né? Mas aí eu vou te colocar um ponto que para mim foi fundamental. Primeiro, pessoas buscando uma oportunidade, então não ia se entregar de qualquer jeito, pessoas que queriam realmente crescer dentro do negócio. E o Pauletes, o Paulo, né, o Luiz Paulo Lauxen, que para nós é o eterno velhinho, que ele se afastou da HS em 2011, e já foi a história dele contada por várias pessoas, se afastou em 2011 por motivo de saúde, e nós acabamos, Tavares assumiu, a gente veio junto para assumir, né, a gerência da HS Consórcio. O Paulo ele nos vendeu uma ideia de que ele era dono e ele tinha uma participação de fato, um percentual mesmo que baixo, mas ele tinha uma participação, mas ele conseguiu vender para uma molecada que estava buscando uma oportunidade, uma molecada séria, que queria crescer de forma correta, de forma séria. Ele vendeu uma ideia que, cara, que a empresa é minha, eu sou dono desse negócio, então quem fizer esse negócio crescer vai crescer junto. Então isso hoje a gente sabe que ele conseguiu, consciente ou inconscientemente, gerar um sentimento de pertencimento, onde aquele negócio era nosso. Então, hoje a gente sabe que isso tem que ser muito bem trabalhado dentro, né? Hoje, quando tu fala de gestão de equipe, gestão de negócio, empresas e tal, porque tu tem que conseguir criar dentro do teu brand um sentimento de pertencimento com os teus colaboradores. O Paulo, com certeza, ele não sabia nada do que ele, nesse sentido. Mas fazia. Mas ele fazia exatamente isso. Ele conseguiu criar em nós um sentimento de pertencimento e nos dar um crédito. Eu acompanhei o podcast do Abelardo, do Luiz, e ele fala que foram momentos muito, muito difíceis, essa relação do comercial com o administrativo, e nós soubemos muito bem o que foi isso, porque nós éramos o comercial.
Né? Então nós tínhamos um administrativo que tinha lá, prezava muito mais pela segurança, amparado até pela própria direção pela segurança, e nós queríamos fazer a coisa acontecer. E como é que tu briga? Como é que tu briga no bom sentido para fazer a coisa acontecer? Se tu não tem o crédito, se tu não te sente com crédito para brigar, se tu não sente confiante para brigar, tu não vai fazer. E essa confiança, quem conseguiu passar ela para nós foi o Paulo. Então, ele batia muito nessa tecla para que nós trouxéssemos ideias, para que nós brigássemos pelo negócio. Ele mesmo, nas reuniões, ele levantava a bola e colocava nós para brigar, e nós entendemos que o negócio era nosso. E aí, o que é, na prática, entender que o negócio é nosso? Cara, nós temos consórcio de moto e de carro. Eu preciso ter de carro valor maior. Tá, e quais são as dificuldades? É lançar o grupo e fechar o grupo. Tá, mas e quem é que vai lançar e fechar o grupo? Somos nós. Normalmente o que tu vê em outras empresas, tu vê a empresa fazendo esse investimento, ela vem como, né, os proprietários, os diretores da empresa fazendo investimento e tudo mais. E nós não, nós quem fazia esse investimento, quem fazia anúncios, quem fazia as campanhas e comprava cotas para realizar assembleia nos grupos, para não devolver dinheiro. Né? Eu vi que o Luiz comentou alguma coisa, o Abelardo comentou alguma coisa, que comprava as cotas para fechar o grupo porque era feio tu devolver o dinheiro para o cliente e tal. Não, isso tu perdia toda a credibilidade diante da tua equipe. Eu saio de Lajeado para vir numa reunião em Dois Irmãos, num grupo que nós já havíamos protelado a assembleia mais de uma vez, e o grupo ainda faltava ali 50, 60 cotas para realizar a primeira assembleia desse grupo, então nós tínhamos esgotado tudo que nós tínhamos de negócio. E o vendedor bate no vidro do meu carro. O vendedor trabalha com nós até hoje, é o corretor importante nosso, o Berg Johan, o Ademir, de Lajeado. Ele bate no vidro do carro porque eu sabia de todas as vendas que ele tinha feito, os clientes cobrando para participar da primeira assembleia, quando é que vem o segundo boleto, quando é que eu posso ofertar lance, quando é que esse negócio vai acontecer. E o Ademir bate no vidro do carro e pergunta para mim, a assembleia vai rodar, né? Vai fechar, hoje vocês vão lá para decidir a assembleia. E eu olhei para ele sabendo quantas cotas faltava e tal. E aí, nesse momento, e não foi uma vez só que aconteceu, essa reunião se decidir, que dividiria entre Leandro, Tavares, Andréas, Diego, né, os parceiros, que eram meia dúzia de parceiros na época, divide comprar ali 60 cotas cada um. Na verdade, todos os anos. Não, mas quanto que é mais? Isso aí, o pessoal tá ouvindo aí, essas histórias eu só ouço falar, né? Porque quando eu entrei no consórcio já não existia mais isso, né? O consórcio, quando eu entrei, levava 2, 3 meses para inaugurar um grupo, né? Sim. E já chegou, acho que era 3 meses no máximo, não sei se chegou a 4. A regra era 90 dias. Era 3 meses. Quando eu entrei já era assim, já sempre inaugurava. Foi. Os 90 dias inaugurava em 90 dias. E aí eu escutava bastante essas histórias, aí citava-se o nome do Andrés, o nome do Diego, de vocês e tal, que vocês compravam as cotas, a gente não precisou, nunca aconteceu isso, né? E eu acredito que isso aí provavelmente iniciou a acontecer de não precisar, isso só após a meia parcela, não? Como é que foi isso? Assim, ó, eu lembro que eu sempre ganhei muito bem no consórcio, porque desde o começo eu arranquei bem como vendedor e eu tive bons gestores, o próprio Paulo encostou em mim, o Diego depois, então eu sempre ganhei relativamente bem no consórcio. Se nós for falar há 20 anos atrás, eu lembro muito bem de uma situação dessas, de eu assinar um cheque. E aí tem isso, Tavares conta isso, né? Que assinava cheque quem tinha cheque. Então tinha muitos vendedores que não tinham, porque tinha questões deles e tal. E alguns também não queriam participar. E aí era normalmente o Tavares tinha cheque, eu tinha cheque, e nós acabávamos tendo que se comprometer e era o nosso que ia lá e tal. Eu lembro de uma vez de ter que comprar tantas cotas e eu ganhava alguma coisa, o meu salário era média R$5.000 por mês. Que hoje não já é um bom salário, hoje eu ganhava isso há 20 anos atrás. E aí eu fiz um cheque de R$6.000. Mais do que o salário. Mais do que o salário. Então, tipo, o teu salário estava totalmente comprometido em pagamento de parcela. Como é que tu recebe esse dinheiro de volta? Tu recebe vendendo as cotas. Mas eu já tinha trabalhado tudo que eu podia ter trabalhado até então para tentar vender. Então não já tinha. Tinha vendido para todo mundo. Eu tinha esgotado o que podia. Todas as possibilidades. Aí, claro, daí daí era gestão. Daí tu ia para tua equipe, tu trabalhava a tua equipe. Cara, o grupo rodou porque eu fiz isso e agora nós estamos juntos ou não estamos juntos. Então, essa turma que ficou desde lá de trás, então essa turma ela acompanhou essa batida, essa identidade de negócio, esse entendimento que é pelo negócio. Porque nós não precisávamos lançar um grupo de caminhão. Nós não precisávamos lançar um grupo de imóvel. Nós simplesmente não teríamos um grupo de imóvel. Uma vez que se decidiu lançar um grupo de imóvel, agora tu tem que rodar esse grupo. Tu tem que fazer ele acontecer. Então, respondendo a tua pergunta, em que ano aconteceu isso? Isso aconteceu todos os anos. Todos os anos. Isso aconteceu. Cada vez que nós queríamos lançar alguma coisa, daria para brincar hoje,
talvez não teríamos a mesma dificuldade, é nós hoje querer lançar um grupo de avião. E nós não trabalhamos com avião, nós não temos. Quantos clientes tem hoje para comprar uma cota de avião? Talvez a amizade, no ciclo de amizade, tu consiga colocar alguma coisa e tal. Mas nós não temos hoje potencial de venda. Beleza, lançar o grupo é o mais fácil. Daqui a 90 dias eu tenho que realizar a primeira assembleia desse grupo. E como é que eu faço se eu não tenho cotas? Tem que comprar. Ou devolve o dinheiro para os teus consorciados. E aí tu devolver o dinheiro, tu vai ter que cobrar a comissão de volta dos teus vendedores. E os vendedores estão, de novo, pela batida do negócio de tentar se estruturar. Ninguém ali tem uma condição financeira que pode colocar ele que ele pode devolver o dinheiro de uma comissão que ele já recebeu, entendendo ele que nem culpa dele é. Eu fiz a minha venda. Quem não fez foi o todo. Né? Então, ali nós conseguimos o comprometimento da turma, quem ficou realmente foram as pessoas que assumiram esse compromisso. Então, para ser bem objetivo contigo, os anos que aconteceram isso foi 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 2006, e aí a gente foi tendo oportunidades dentro do negócio por fazer. Quando tu for falar em 2006, eu queria que tu aproveitasse e dissesse da onde tu tirou essa ideia da meia parcela. Vou chegar lá. Aproveitando. Da onde tu tirou isso aí? Que todo mundo chamava HS Consórcio de maluco por causa dessa meia parcela. Nós podíamos criar uma situação aqui muito romântica em cima disso, assim, né? Porque é filosófica, porque isso aqui, o cara sentado... Um baita insight, né? Que me deu dormindo. Tomando uma guaranazinha. Guaraná é difícil, né? Mas fumando o cachimbo e olhando pra lua, enxergou e tal. Não foi nada disso, tá? Então já antecipo que não foi nada disso. As oportunidades vieram ao longo desses anos para todas as pessoas que se comprometiam com o negócio. De fato, o Paulo Etz, ele honrava com isso. Lá em 2000, quando eu virei vendedor, que eu era vendedor e estava performando, a primeira coisa que ele fez, ele sempre teve essa coerência e vinha tipo, tu vai ser o meu próximo gerente. E assim a coisa acontecia. E aí eu virei gerente em Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, quando nós tivemos essas situações de vendedor lá da equipe bater na porta. Imagina, um menino de 22, 23 anos, gerente de vendedores e tudo mais. E aí nós podemos falar também muito sobre gestão de equipe, os grandes desafios que era quando tu chegava numa equipe. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou trabalhar, contratar alguém com 45, com 50, com 60 anos de idade, pessoas experientes e tal? Então, poderia ter mais um podcast sobre isso. Mas, enfim, o Paulo oportunizava isso para nós, para virar gerente, a gente ia assumindo filiais. O Tavares foi para a Igrejinha, depois o Tavares voltou para ser gerente em Novo Hamburgo e eu fui ser gerente em Lajeado. Mas vamos tentar fazer a coisa andar. Quando é que tá o nosso tempo lá? Não tem firme, tempo. Vai firme, vai não, estamos longe. Estamos longe, não, mas só para acompanhar lá e tal. Estamos longe. Como é que é lá em cima do palco? Lá fica assim para tudo. Teve alguns que se passaram. Tem alguns, Não, só o Risse estourou muito, né? O único que não podia, né? O único que não podia. O Risse, porra. O Risse é complicado. Tem que estar sempre xingando o Risse. Mas o Risse, até no podcast, né? Risse. Os maus hábitos do Risse a gente consegue lembrar até no podcast, cara. Não, mas tudo certo. O Risse é um cara o Risse é demais, ó. O Risse é... Pena que nós vamos demitir ele, mas Então, cara, as oportunidades elas vieram para virar gerente, como eu falei, o Diego era gerente em São Leopoldo, eu era gerente em Lajeado, o Tavares era no Novo Hamburgo, então abriu-se equipe em Montenegro, foi se tentando e tal. Alguns não deram certo, mas nós, né, com persistência, fazendo a coisa acontecer e tal, e assim foi indo. E tinha os representantes, que era desde o início, lá o Andrés e tal. E aí eu era gerente em Lajeado. Teve uma situação lá que tinha umas regras muito malucas de mudança de comissão e tal, e teve umas situações que teve, enfim, os BO que teve interno, a gente começou a desmanchar algumas equipes, e uma equipe que a gente desmanchou foi a equipe de Lajeado. E aí, durante um período, e isso é legal contar essa parte, porque ela me serviu depois como supervisor, alguns anos depois, eu virei representante. Então, nesse momento, eu me desliguei durante 10 meses, eu acho, 11 meses de CLT da Erval, da HS, do consórcio Erval, para virar representante. E eu tive uma experiência como corretor, tendo escritório e tal. E nesse momento, eu estou lá 10 meses e a coisa acontecendo. Para mim estava legal, tinha me estruturado, estava bem. Não sei nem se eu deveria ter continuado como corretor, mas enfim, a coisa começou a andar bem e tal. Mas tudo acontece como tem que acontecer. Aí o Paulo veio. Acho que até foi o Diego que comentou alguma coisa com ele. Cara, o Paulo queria abrir Porto Alegre, abrir a equipe Porto Alegre. Como é que a gente está crescendo e não estamos em Porto Alegre? E aí o Diego sugeriu, cara, o negócio para Porto Alegre é o Leandro.
Tu tem o cara lá em Lajeado, o Leandro tá lá em Lajeado, ele pode vir, vira teu gerente, tu pode abrir, porque ele já tem a noção, ele é daqui e tal. E aí, resumindo, Paulo foi lá, me convidou e tal, eu vim virar de novo, 10 meses fora, como corretor, vira gerente da unidade de Porto Alegre. Começa tudo de novo, né? Abre equipe, começa a fazer a coisa acontecer. Isso era 2003, chegando em 2004. E eu tô gerente em Porto Alegre. E eu começo a me deparar com a realidade de uma capital, de um grande centro. E aí a gente começa a ver, e aí começa a entender cada vez mais, entender a concorrência, entender quem está no mercado, quem atua, como atua. E aí tinha várias administradoras de consórcio. E uma situação, e aí é muito legal tu ter essa coisa da ponta, de tu viver realmente, né? E isso sempre, de novo, é outra característica da HS. Hoje eu não consigo me afastar da venda, a gente está nos nossos grupos, encontros de moto, lá conversando com alguém, tu entra na história do consórcio, tu fala consórcio, e as coisas acabam acontecendo quase que de forma natural, e de certa forma até um laboratório para que tu possa fazer os teus tratamentos e tudo mais. E aí, eu sempre estou acompanhando o vendedor na venda, e uma coisa que me incomodava demais, incomodava muito, era aquela negociação que tu fazia a apresentação do produto, o cara olhava, gostava do negócio, com a família, tu usava de todas as técnicas que tu dominava até então, e a pessoa terminava a venda. Os meus treinamentos eu ia muito em cima disso. Cara, esse é das poucas objeções que tu não tem argumento. Quando ele terminava a explicação, ele olhava para ti e dizia o seguinte: cara, gostei, muito boa a tua explicação, nunca tinha visto uma explicação do produto como tu explicou agora, só que eu não consigo pagar o meu aluguel e mais a prestação do consórcio. O negócio é muito bom, mas não dá. E tá, mas não tem um jeito e tal. E eu brincava que a única forma de tu quebrar esse argumento era pagando a parcela pro cliente. Tu não ia pagar a parcela de cada cliente que tu quisesse vender. E isso era uma coisa que me incomodava e me incomodava demais. E, cara, tinha que ter um negócio de tu ter uma parcela com condição que beneficiasse esse cliente que decidiu pelo negócio. Então, de novo, só para que fique claro, hoje, na verdade, há muitos anos nós vendemos a ideia de consórcio como investimento, como planejamento financeiro, mas pensa que lá atrás, quando se criou meia parcela, se pensou na ideia do investimento, e não foi. A ideia era atender esse camarada, nós vendíamos consórcio para consumo, para pessoa que queria sair do aluguel, e não dava, e a coisa não acontecia. E aí a venda, e tinha muito isso e tal, e aí eu comecei a tentar estudar mercado. Daí tu tá vendo, uma forma de prospecção muito forte que nós trabalhávamos na época, eram os anúncios no jornal. Anunciava em Correio do Povo, em Zero Hora, em Diário Gaúcho, esses jornais da capital, o pessoal aqui anunciava em NH e Vale dos Sinos, e fazia várias chamadas, sua casa a partir de tanto, era os tijolinhos com... Enfim, eram os anúncios que tinha no jornal lá. E aí eu tô vendo, acompanhando que tinha um movimento no mercado que eu já conhecia até lá de Lajeado, algumas empresas de moto, principalmente, com parcela reduzida, com 70% da parcela. Tinha uns negócios assim e tal, mas eu nunca acreditava muito naquilo ali, porque eu olhava, cara, isso aqui o cara vai... O que adianta ele pagar 20 parcelas reduzidas, aí depois ele paga as próximas 20 de um plano de 60 meses, as próximas 20 mais alta, e as últimas 20 mais alta ainda. Então, cara, é meio tiro do pé, e se ele não tá com o bem e tal, então nunca ia muito atrás disso. O cara já ia achando que era uma pirâmide. E já ia achando que era rolo e tal. E aí eu comecei a entender, a perceber que tinha algumas outras administradoras que trabalhavam com coisas mais ou menos parecido. Tu tinha um administrador que trabalhava com dobra de crédito, então era dobra de crédito, tu pagava e aí tu dobrava, só que o lance era sobre o crédito menor, então os lances eram de quitação. E aí, quando tinha muito lance de quitação, o cliente recebia o boleto e via aqueles lances de quitação. E, cara, mas todo mundo tá dando lance de quitação, eu não vou contemplar nunca esse consórcio. E acabava desistindo, gerava inadimplência, gerava falta de caixa do grupo, não tinha fluxo de caixa, e acabava tendo daí mais inadimplência, e a coisa ficava, né, numa recorrência e acabava tendo problema. E aquilo ali eu já conhecia, e conhecia a administradora e via que aquilo não funcionava. Então tinha essa, aí tu tinha uma outra com um modelo de dobra de meia parcela reduzida, meia parcela, mas aí tu tinha um momento que tu tinha que pegar a carta, passar a pagar a parcela integral, mesmo que tu não tivesse contemplado. E eu entendi que ele fazia isso porque ele trabalhava com um modelo de comissão, um modelo de remuneração que ele não tinha como fazer diferente, porque ele tinha o custo da venda. E aí eu peguei e debrucei em cima do que poderia ser o melhor dos caminhos. Então a história de que nada se cria, tudo se copia, é meio verdade, porque tu pega ideias e tu traz aquilo pro teu negócio. Para montar um produto. Para montar o teu produto. Então, né, o cara, né, o primeiro projeto da aviação, o cara inventou a partir de um passarinho. Ele viu, cara, se o bicho voa, eu também posso conseguir fazer alguma coisa voar, né?
Então, uma ideia As analogias, ó, que eu falei. Ó. Mas é isso, né? Fica mais fácil de entender, né? Não, e tem na mitologia, né? Que o cara vai lá e faz com a cera e tal, e aí ele vai, voa e cai de volta e tal. Mas enfim, vai muito perto do sol. Mas enfim, então tem. Então o cara, a primeira ideia dele saiu exatamente disso. Ele olhou alguma coisa, cara, isso aqui dá jogo, né? Dá jogo. E aí era mais ou menos isso. Então, tanto é que quando daí eu me debrucei, cara, o modelo é esse aqui. Esse é o modelo de negócio, para funcionar tem que ser isso aqui. Esse aqui não funciona por essa razão, esse não funciona por essa razão, os outros é uns Frankenstein. E daí tu chegou assim pra mostrar pras pessoas e todo mundo te disse, sim, claro, vamos fazer agora. Foi bem assim, né? Cara, tu sabe que foi bem assim mesmo. Aí entra o negócio, sabe? Tu vê que, de novo, nada é por acaso. Essa resistência... Eu atribuo como ganho, como vantagem no processo. Essa resistência, esse conservadorismo, né, que o Grupo Erval tem, que a empresa sempre teve, o Abelardo, por óbvio, cara, os caras estão lá querendo trazer 1000 novidades e 1000 coisas, e o que isso é? Né? Então, o que tu sempre tem? Tu tem... Vou falar especificamente de administradoras de consórcio. Uhum. Uma distância muito grande entre o comercial e o administrativo, e não só distância por setor, tal, não, distância por ideias mesmo. O comercial quer vender a qualquer custo porque quer colocar dinheiro no bolso, e o administrativo eu quero ver que tipo de problema isso vai me trazer e vamos segurar e tal. Então é mais ou menos esse o jogo que acontece num contexto geral. Aí quando vem a ideia, vem do administrativo, a ideia muitas vezes ela não está muito linkada ao que é a realidade, a necessidade lá da ponta, lá da rua. Volta lá para o Paulo lá atrás, essa credibilidade que ele nos deu, essa confiança que ele nos deu, ele ao mesmo tempo ele colocou um certo compromisso em cima de nós, onde nós tínhamos que não só olhar o negócio na ótica comercial, nós não podíamos ter uma visão só comercial, até porque nós sabíamos que ia ter uma resistência do outro lado, né? De cara, o que esse cara quer trazer, o quanto esse negócio pode ser prejudicial para a operação. Então nós, quando trazíamos ideias, nós já tínhamos visto, obviamente, a viabilidade comercial disso, nós já tínhamos entendido a questão legal, a parte jurídica, nós já tínhamos o entendimento da lei, circular, né, lei, consórcio, circular 2766, que é a circular de 1998, que cria todos esses padrões, que foi depois colocado como lei, 10 anos depois, de 98 para 2008, ela passou a se tornar lei, que passou a vigorar em fevereiro de 2000, janeiro de 2009, ou seja, nós tínhamos esse entendimento das circulares, nós tínhamos a parte legal, nós tínhamos a parte contábil, da viabilidade que esse grupo ia dar de lucro ou de prejuízo, então nós tínhamos o entendimento do negócio como um todo, num contexto geral. Então, quando nós trazíamos a ideia, nós já tínhamos esse entendimento. E não foi diferente com a minha parcela. Quando eu levei a ideia da meia parcela, a primeira pessoa que eu levei foi pro meu gerente comercial, foi pro Pauletes. Uhum. Só que o Paulo tinha alguma dificuldade de entender as coisas. E aí eu sei que ele teve uma reunião, logo nesse momento, o Tavares recém tinha ido para ser supervisor. Como o Tavares tem 2 anos mais do que eu, a promoção do Tavares sempre era antes. Então ele virou supervisor, e aí o Tavares e o Paulo e o Abelardo, acho que fizeram uma reunião, e eu não estava nessa reunião. Então eu liguei para o Paulo logo depois do almoço para ver se ele tinha levado o projeto da meia parcela, a ideia da meia parcela, e ele levei, só que não foi aceita, a ideia não aceitaram. Mas como não aceitaram? Não, porque tal... Ele trouxe 2 objeções que foram muito fáceis de rebater ela. Não, só um pouquinho, tu não entendeu, isso não é assim. Ele, não, mas então tem que ver. Não, mas tem mais não sei o que e tal. Não lembro quais foram as objeções dele. Não, Paulo, também não é assim. Tu explicou 2 coisas erradas. Daí, não, então tu tem que vir aqui. Aí na outra segunda-feira, daí eu fui lá, e aí a primeira pessoa que eu tive que eu tive a oportunidade de conversar sobre a meia parcela, para discutir, foi com o Tavares. E o Tavares já estava fazendo um trabalho de expansão, de abertura de parceiros, de colocando vendedores nas lojas aqui. Uhum. E eu entendo o receio dele, e ele, né, fala até hoje que o receio dele, cara, eu dou o passo, coloco um produto para essa gurizada de meia parcela e amanhã eu não tenho mais a meia parcela, como é que eu faço para conduzir depois? Então ele tinha essa preocupação. Mas quando eu expliquei todos os pontos, tudo que eu tinha entendido do negócio, como é que eu tinha pensado no negócio, qual era a ideia do negócio, naquele momento, e para mim isso foi uma lição, porque eu tinha um pouco disso, eu vejo isso muito, não só no âmbito profissional, mas tu vê isso nas relações entre casais, muito isso, a coisa de tipo nós alinhar um propósito, alinharmos um objetivo, e ali na frente começa a dar qualquer coisa errada. Pá, Pedro, eu te falei. Eu não sei se nós devíamos ter feito. Não. Ali eu entendi, cara, e para mim foi uma lição, quando eu e o Tavares conversamos,
Quando nós conversamos, e aí ele entendeu o negócio, ele disse o seguinte, não, então, mas se é isso, eu acho que é bom o negócio. Tá, mas tu acha que é bom ou é bom? Não, é muito bom o negócio. Tá, é muito bom, então fechou dele, fechou. Eu, beleza. Pra mim, até ali, situação normal, como qualquer pessoa que alinha qualquer coisa e tal. Cara, na reunião com o Luiz, principalmente aquelas reuniões, e aí teve muita discussão, porque o Luiz tinha algumas dificuldades para entender o processo. Para quem não sabe, o Luiz é o Abelardo. E também porque ele tinha que levar isso para a direção da empresa. Eu não falei nada, muito pouco eu participei das conversas na reunião, porque o cara que defendia o negócio com muito mais ênfase do que eu tinha a capacidade de defender, era o Tavares. E ali eu olhava aquilo e para mim eu tinha uma lição a cada fala dele, porque, cara, o cara tá defendendo o negócio como se fosse... ele entendeu como bom negócio. Então aquela coisa de, cara, fechamos. A partir de agora é isso aqui, não tem mais. Não tem mais outra possibilidade. Eu quero isso. Eu quero isso. E com argumentos, entendendo o negócio. Não era nada tipo de teimosia e tal. Não, com argumentos e tal. E ali, para mim, foi uma lição nesse sentido. Porque eu tinha isso. Talvez que é uma coisa natural de muita gente. Não sei se nós devíamos ter ido e tal. Não, cara, foi. Assumimos e tal. E ali, para mim, eu tive uma lição nesse sentido. E aí foi o Tavares brigando. Claro que participei das reuniões, das brigas, das discussões e tal. Mas o que eu fiz? Para conseguir ter todo esse embasamento, teve uma situação antes disso que eu estava com o negócio pronto e argumentando com o Paulo. E o Paulo com a dificuldade de entender. E eu queria também estar mais embasado com isso. E aí teve uma situação de um parceiro nosso, nós não precisamos entrar em detalhe, que o Paulo liga para mim, porque ele recorria a nós. Assim, ele tinha meio que os consultores dele quando ele tinha qualquer dificuldade. Aí o Paulo recorre a mim tô numa situação num parceiro assim, assado e tal, e a lei, o que fala, o que não fala. Eu, não, Paulo, a lei é muito clara, eu expliquei para ele, só que ali eu vi uma oportunidade. Eu, Paulo, só que nós podíamos ver isso bem melhor lá no Banco Central. Por quê? Porque eu queria ver da meia parcela no Banco Central. E eu não posso ir como um gerente de unidade, eu chego lá e digo, eu sou o gerente aqui de Porto Alegre, o cara vai dizer, tá, mas o que tu tá fazendo aqui? Eu recebo a administradora, não recebo. Ou tu é cliente, ou tu é alguém, né, que tem algum cargo dentro da administradora. Eu, Paulo, isso nós podíamos ver que era essa situação desse corretor lá no Banco Central. Ele, tu acha que era uma boa? Mas claro, nós vamos lá, o Banco Central vai dizer se isso pode ou se não pode e tal. E aí nós fomos no Banco Central e tivemos a oportunidade. A dúvida do Paulo foi sanada na recepção do Banco Central. E aí eu pergunto para a pessoa que está ali, que nos atendeu, olha só, nós temos outra ideia, um projeto, um negócio, assim, assado. Aí expliquei para ele, olha, isso eu não vou saber te explicar, porque é uma coisa realmente que é diferente de tudo que a gente tem aqui. Mas vocês tiveram a sorte. Hoje está aqui no banco o gerente de fiscalização regional sul do Banco Central. Adilson, o nome da pessoa, e ele está aí, 15º andar, 10º não sei quanto andar, e eu posso ver se ele atende vocês para tirar essa dúvida. E nós tivemos daí na mesa desse cara para conversar, e aí nós colocamos isso para ele. Coloquei o sistema, o modelo de meia parcela, e na hora ele, olha, pelo que eu estou vendo, não tem nada que possa, né, prejudicar o cliente, que é o que mais me interessa. Então, se o consumidor, o consorciado, não estiver batendo na minha porta, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Essas foram as palavras dele. E aí nós viemos para essa reunião, daí sim com o Abelardo, para discutir e tal. Aí o Abelardo questionou, dos questionamentos do Abelardo foi exatamente esse. O Banco Central não vai aceitar. O Banco Central não vai passar no Banco Central. E daí no Banco Central passa. Não, como passa? Passa, a gente conversou com o Banco Central, nós fizemos a reunião. Com quem vocês conversaram? Olha, nós conversamos num primeiro momento com, eu não lembro o nome da pessoa, lá embaixo, que já era uma pessoa importante nesse setor, nesse negócio das relações com as administradoras de consórcio, mas a gente conversou também com o Adilson, que era, até então, para nós, é o cara da fiscalização e tal. Daí o Luiz olhou assim, não, mas você conversar com ele, então foi conversando com ele, Paulo, sim ou não? O Paulo, eu conversava, aquele jeito. Conversamos, e ele falou o que o Leandro falou. E aí foi, cara, e aí encaixou o primeiro grupo de meia parcela. Então, o contrário que as pessoas falam, como tu brincou, né? Levou-se a ideia foi aceita, não foi bem assim. E isso nós estamos falando, nós ainda estamos na questão interna. E aí agora tu tem o externo, né, que também foi um outro desafio, porque eu lembro também de dentro da minha equipe eu ter resistência, né? Nós tá lançando o grupo, eu já ter fechado alguns negócios e tal, e aí certa vez, assim, tipo, estamos falando de semana, né? De uma semana para outra, dentro do mesmo mês e tal. Aí a secretária que eu tinha na época, ela me chama e ela, olha, tu tá muito confiante com o produto, as coisas estão acontecendo e tal, mas não é toda a equipe que tá. Tu vê dentro da tua equipe, né? Não, mas como assim? Não, fulano, Beltrano e Ciclano. Então a importância de tu ter um time unido, né? Ou pelo menos pessoas que enxergam coisas e te trazem informações, né? Pra tu possa dar dentro do negócio. Não, tem pessoas que mas não tu tava estão... convicto, né?
eu tinha muita convicção do negócio. E aí podemos falar sobre a convicção. E aí ela falou sobre isso, eu peguei, fui numa ação de venda com o pessoal. Eles iam numa ação de venda, que já estava programado. E aí chegou na hora de sair o carro e eu, sai, fulano não vai, tirei um dos vendedores, eu vou junto. Não, eu vou junto. Eu quero ir com vocês dois, eu quero acompanhar a ação. E aí quando saímos de Porto Alegre, esses Brasil e tal, pega a Freeway. E aí como pegando a Freeway, daí e aí pessoal, como é que tá? E aí, cinco machos dentro de um carro, pode até tentar enganar um pouco, mas uma hora tu vai ter que falar a verdade, né? E aí a conversa faz, aí, como é que tá? Não, legal, bom, tal. Não, bom. O que é bom? E o grupo que nós lançamos, como é que tá? Não, pois é, eu já sabia quem eram as pessoas. Pedro, o que tu acha? Quero que tu me fale o que tu acha do grupo. Aí ficou ruim, né? Não acho que é tão bom por essa e essa razão. Porque a gente ganha metade da comissão e a gente não sei o quê. Mas quanto tu vende? Vendo 100. Quanto tu vendeu já esse mês? Já vendi 200. E quanto tu pode vender ainda mais? Posso vender 300. Cara, se tu vendia 100, agora tu vende 300. Tá ganhando mais? E tu vai ganhar ainda outra comissão quando esse cliente contemplar. Por que esse negócio é ruim? Não tô entendendo. O que tu tá achando de ruim? Né? Tu acha que tu consegue ser melhor? E aí entra uma coisa que realmente eu entendo que foi uma transformação que a Meia Parcela conseguiu criar nas pessoas. E por isso que as pessoas têm tanto carinho, né, pelo negócio, pela ideia. Porque ele transformou o vendedor ruim em médio, o médio em bom, o bom em muito bom, e o cara que já era muito bom virou extraordinário. Então, aquele que não vende, isso eu escutei muitas vezes, cara, eu tô saindo do negócio para buscar qualquer outra coisa, porque uma vez que eu não consigo vender esse negócio, eu não consigo vender mais consórcio. Né? Então, do jeito que ficou o negócio, acho que ficou muito bom nesse sentido. Então, isso é muito legal tu pensar que tu traz um negócio que de fato fez a diferença na vida das pessoas e que lá atrás ele foi pensado justamente com esse propósito, de trazer a diferença. Provavelmente te dá orgulho tu pensar que aí foi 2006? 2006. 2006, quanto se vendia HS nessa época? Velho, nós não acompanhava assim muito, mas eu vou te falar que talvez alguma coisa em torno de 11 milhões. Nós tínhamos uns números de 11 milhões, de 15 milhões. 11 milhões ano, né? 11 milhões ano, sim. E quanto... Não, 11 milhões mês. 11 milhões mês. Tá. E tá, vamos lá, vai dar... Nós tínhamos equipe de Novo Hamburgo, vendia 1,5 milhão, 2 milhões, equipe de Porto Alegre 1,5 milhão, 2 milhões, e o resto... 130, 140 milhões ano. Tá. E no último ano, fala pro pessoal aí quanto que a HS vendeu no... Vamos falar de quantas vão vender esse ano, não? Também, mas fala do último ano quanto já vendeu. Tu fala do que vendeu ou que já fechou ano passado. Os 12 bi. 12 bilhões em vendas. Não, daí o mais bonito ainda ele tem que falar o que vendeu em 2020. Quanto era a projeção de vender em 2020? É que assim, é que o número solto, eu gosto... Tem que vir, né? Eu gosto sempre de explicar o número, né? E explicar mesmo o número, né? Vamos falar em 15 bilhões. Se nós for falar um ticket aí, vamos falar 100 mil reais, um terreno de 100 mil reais. Né? Um terreno de 100 mil porque tu tem o carro de 30 e tu tem o imóvel de 1 milhão, mas o ticket fica ali 100 e poucos mil, mas vamos falar 100 mil para arredondar. Cara, nós estamos falando de 15 mil cotas. São 15 mil pessoas que adquirem um consórcio. Se falar em 15 mil, for 12 bilhões, são 12 mil cotas. 12 mil cotas, né? Então é um número que é extraordinário. É isso, fechamos o conto certo ou não? Estamos viajando. É isso aí. É isso aí. O que eu acho absurdo é olhar e acompanhar, tipo, eu não estava na HS em 2012, 2010, ali não estava na HS, mas tu olhar o crescimento. Então, imagina o crescimento e o motivo de orgulho, satisfação e todo esse caminho, todo esse trajeto de como está hoje. E até mesmo hoje, eu acho engraçado, olhando lá nos bastidores, quando a gente tá lá sentado, olhando os homens subindo no palco e tudo, olhar o tamanho da admiração e o brilho no olhar que as pessoas têm olhando vocês como se fossem uns popstar dentro do negócio, e realmente são, né? Sim. E então, tipo assim, virou um negócio que, além de tudo, são muitos fãs da administradora, do produto, do negócio como um todo. E isso não te dá uma satisfação interna, assim, pessoal, diferente? Primeiro nós temos que corrigir o nosso número, né? Que o nosso número tá fora, né? Sim, tá fora. Tá totalmente fora, né? Assim, eu fiquei olhando. O nosso número nós erramos. Tu vê que nós vamos indo na pilha aqui, né, da conversa, né? E aí São 120 mil, né? 120. Sim. 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 Nós vendemos 10. É que a gente só sabe fazer com calculadora. E com maçãs, né? E com maçãs. É que são as 12 mil cotas no mês. Nós vendemos, né? Com
com 1 bi alguma coisa, né? Isso. Do mês, né? Mas é isso, são 100 e tantas mil cotas. Mas esse é o número, né? Essa é extraordinário. Mas em relação a essa coisa de tu te tornar, de tu ser a referência das pessoas, cara, eu acho que tá muito atrelado de novo, a nossa primeira simplicidade, né? Eu brinco, acho que até foi com a Deisiane que eu comentei em cima do palco, antes até, perdão, quando ela vem dizer, mas eu não sei se eu quero subir em cima do palco, eu olhei, eu também não quero. Nós estamos aqui em cima do palco porque acabou acontecendo. Nós somos, na verdade, na nossa essência, nós somos vendedores de consórcio. Nós somos vendedores que fomos assumindo funções, porque as coisas foram acontecendo, mas ninguém de nós, eu, Tavares, Matheus, ninguém quis virar palestrante para subir, para se tornar referência em alguma coisa. O que nós somos vendedores de consórcio, que na prática nós compartilhamos ideias, trocamos ideias. Então o primeiro ponto que tem é essa simplicidade. Junto com isso, tu tá sempre preocupado com as pessoas. De novo, lá atrás, e não foi só na meia parcela, cara, teve muitas coisas que foi criado que veio da equipe comercial, né? Contrato com força de escritura, lance retido. Tavares, né, discutiu com o Abelardo o lance retido debaixo de uma árvore que tinha lá na administradora, porque isso era uma ideia legal, porque para que o cara da revenda vai ter que pagar o lance se a gente vai pegar o carro vai ser só pego descontar? na revenda? É só descontar e tal, ou seja, todas essas ideias, elas acabam acontecendo primeiro por aquela questão de tu ter o senso de essa coisa do pertencimento dentro do negócio, né? Esse sentimento de pertencimento. Por estar próximo da ponta também. E tu querer o bem das pessoas. Tu tá entendendo? Eu falo muito aí, pegando um gancho em cima do que o Rodrigo falou, da convicção. Eu bato essa tecla dos treinamentos quando a gente fala que a primeira coisa que tu tem que ter em qualquer negócio, qualquer atividade que tu vá atuar, tu tem que ter convicção. A convicção de que esse negócio ele é bom. E aí tu tem algumas formas agora de ter essa convicção. A convicção ela pode se dar porque ela bota dinheiro no meu bolso. Cara, não seja assim. Se for por isso, tu vai ter uma vida curta dentro desse negócio. Porque logo as pessoas vão perceber que tu tá ali pela grana, pelo quanto o negócio te faz bem. Quanto mais tu conseguir passar para as pessoas que tu tá num negócio que ele de fato ele é bom para a pessoa, para quem tu tá levando, e aí tu vai pegar meia parcela, o lance isso, as brigas que nós temos para tentar melhorar o processo, tu não tá preocupado com o quanto eu vou ganhar de premiação, de bonificação, porque eu não ganho nada em cima disso. Tu tá preocupado com o bem do negócio, o bem das pessoas dentro da operação. Então, quando tu tem essa postura, eu acho que acaba sendo de forma natural essa coisa das pessoas olhar com alguma admiração, essas pessoas me representam, porque, de novo, eram vendedores de consórcio. Eu insisto que muita gente olha e aplaude nós lá, porque ele pensa o seguinte, se não fosse ele, ia ser eu lá em cima. E aí eu ia ter que subir lá e falar. Então, como é ele, que coisa boa, vou continuar aplaudindo, não preciso subir lá e tal. Então as pessoas têm muito isso, elas veem em nós, talvez, alguém que representa eles nesse sentido. E, de novo, não tem nada de muito especial, não tem nada de espetacular. O que nós tentamos fazer é olhar realmente o que eu posso fazer para agregar na tua vida. Quando eu vou para um treinamento, o desafio é exatamente esse. Eu não vou lá para falar de mim, tu acaba passando as tuas experiências, mas tu fala coisas que vai agregar na tua vida, que vai fazer algum sentido para ti. Porque na medida que eu for me tornar relevante e importante na tua vida, de alguma forma eu vou ser compensado com isso. Então, esse é o meu entendimento. Eu gosto muito daquele... tu vê, tem quanto material tem, né? A literatura é riquíssima, né? No que diz respeito a tu evoluir como pessoa, como gestor e tudo mais. Mas um livrinho simples, que é o Monge Executivo, que ele fala sobre o líder servidor. Cara, e aí ele vai buscar em Jesus Cristo a referência. Qual é o maior líder na história da humanidade? É um cara que ele se tornou líder servindo as pessoas. Foi o primeiro livro que eu li na vida, sabia? Tu entende? Monge Executivo. Aí muito, é que tá, legal. cara, e esse talvez não precise de muitos outros, né? Se tu pega isso, tu coloca isso como referência pra ti, de novo, estamos falando de um maior líder da história da humanidade. Tu é cristão, não é? Tu acredita, cada um tem a sua fé, indiferente, não é esse o ponto de discussão, tu pode ser o que tu quiser, mas a liderança dessa figura é indiscutível, né? Ela perdura há quantos mil anos. E é isso, velho. Então, se tu conseguir fazer, e aí as pessoas não têm o entendimento do verdadeiro sentido de cada palavra e acaba confundindo as coisas. O que é servir? Cara, servir não é eu te dar tudo o que tu quer. Eu tenho que te dar o que tu precisa. O servir é, muitas vezes, é não.
Né? Então não é conduzir, porque é só dando, só entregando. Não é bem assim. Eu pego muito exemplo, e as pessoas, já fui questionado sobre isso, mas tu não pode misturar as coisas. O que é a tua vida pessoal, o que é a tua vida familiar é diferente da tua vida profissional. Cara, eu discordo um pouco porque muito eu acabo misturando sim. Né? Eu penso que gerir uma equipe, gerenciar uma equipe, né, os teus vendedores, é muito parecido com como é que tu vai conduzir com os teus filhos. Claro que teus filhos têm a questão sentimental e tudo mais, mas o filho é a mesma coisa. Tu dá tudo que o teu filho te pede? Tu dá tudo que ele quer? Não, cara, tu dá o que ele... Ele monta em cima de ti, né? Exato, tu vai criar um monstro se tu fizer isso, né? Então... A vida vai ter que ensinar ele, né? Exato, então tu dá o que ele precisa é um dos pontos. Então talvez, por nós ter essa linguagem simples, por nós tentar realmente estar sempre focado em levar o bem para as pessoas de forma honesta, de forma coerente. Então, em algum momento tu perguntou, qual é o ponto, qual não é e tal. Cara, não vejo que é uma coisa só, né? É uma série de entendimentos, são coisas que o cara traz lá, né? Trago do meu pai referências, que, isso aqui é princípio, isso aqui é valor. Tem coisas que eu não concordo e não trago para minha vida. Tem coisa que a gente pega com um gestor que tu teve em algum momento, cara, isso faz muito sentido. O problema todo é tu pegar, seja qual for a referência, e tu assinar embaixo de tudo que esse cara fala. Tu tem que pegar o que te serve. Para mim, esse também é outro ponto importante, a capacidade das pessoas, ou melhor, a incapacidade das pessoas, de filtrar a informação. Também falo sobre isso nos treinamentos, que tudo é informação. Tudo é informação, né? Eu brinquei até hoje meio-dia, nós estávamos almoçando, eu comentei com a turma, cara, tem o cara que passa aqui na BR-116, ele olha aqui um monte de terreno vazio, isso aqui é lixo, isso aqui é terreno abandonado, isso aqui é complicado, isso é não sei o que e tal. Tem o cara que passa na BR-116 e diz o seguinte, cara, isso aqui podia ter uma churrascaria, podia ter um posto de gasolina, podia ter um shopping, podia ter um negócio. Os dois tiveram informação. O que um fez com a informação é que é muito diferente do outro. Um achou que era uma boa região para se empreender, para fazer as coisas acontecer. E aí tu pode pegar isso em qualquer outro campo e buscar e criar as analogias e fazer as tuas referências. Tu pega aí uma música linda e maravilhosa, quando tu olha a letra dela, tu diz o seguinte, cara, ele falou tudo que eu já tinha pensado antes. Por que eu não escrevi? Porque ele teve a capacidade de ver aquilo em algum momento e ele fez as informações que ele pegou, ele escreveu a música dele. E as pessoas não têm isso. As pessoas hoje pegam informação na internet, pegam não sei aonde, pegam não sei o que lá e tal, escreve, assina embaixo tudo que o cara fala, mas ele não tem a capacidade de filtrar, de olhar, cara, isso aqui é legal assim, isso aqui é legal dentro desse contexto, isso aqui eu posso aplicar, isso não é para mim, isso não é nem o meu perfil. Não entende? Não é meu isso, velho. Não é porque deu certo lá com o cara que vai dar certo comigo. Deu certo pro cara num outro contexto, num outro momento, em outras circunstâncias. Então, essa habilidade, essa capacidade de filtrar essas informações e conseguir usar elas da melhor forma possível é que faz o cara ser diferente. Né? A receita de um bolo, cara, tu vai lá, tem a receita. Como é que mistura isso agora? Qual é o tempo das coisas? Como é que faz? Cada um tem o seu jeito. Então, a habilidade de pegar aquelas informações e saber processar isso é que vai fazer as pessoas se tornar diferentes, né? Uma outra coisa. Com certeza. Quer fazer uma pergunta? Vai lá. O famoso radião, né? O radião, né, cara? Eu não tô confortável aqui, hein, cara? Não tá? Não tô. Mas tá parecendo que tá muito. É mesmo. Leandro, qual foi a virada de chave pra ti na tua vida profissional e o que tu atribui a virada de chave na HS Consórcio? O que fez a HS Consórcio se tornar essa potência, esse crescimento que ela obteve nesses últimos anos? Pra ti, o que fez ela chegar onde chegou? Isso nós vamos abrir para todo mundo aí, assim, vamos... O segredo sete chaves é assim que é revelado. Daí. Cara, isso na verdade, assim, ó, é uma palavra só que eu vou te falar. Arrasta pra cima. Quer saber mais? Arrasta pra cima. Vai ter o curso agora. Aí o pessoal, você pode pegar, vai ter o QR Code na tela, aponta o celular, aponta a câmera do celular ali. Vai ter meu Pix. Vai ter mais ali. Né? O Tavares tá insistindo na história do Pix, né, cara? Mas tá dando certo, viu? Ele parece que ganhou R$10. R$8. Teve um que cancelou o Pix, cara. O cara cancelou o Pix. Sabe que o Tavares, ele arruma umas coisas pro cara, né? Esse negócio dos coach, né? Eu já falei pra, né? Ele insiste em brigar com a turma e eu sei por quê. Porque ele não sabia falar coach. E era uma dificuldade, porque era treinamento, coach. Ele não sabia falar. Aí aprendeu a falar, não sabia escrever. Aí quando aprendeu a falar e escrever, os caras veio com a história do mentor, velho. Porra, é ruim, né? Agora eu tava embalando e tal, cara. Mas então, velho, respondendo a tua pergunta,
E tirando o Tavares, o cara brinca do gordinho, né? Mas o gordinho, ele mandou, perguntou, quer que dar um recado, alguma coisa? Não, só fala que eu tenho o coração marca barriga. E nós sabemos que ele tem mesmo, né, cara? Que coração, né? Nós sabemos que o coração. cara, ele é demais. O Tavares, o Matheus, são os irmãos aí do negócio. Os próximos são eles, hein? É, Os próximos são eles, não tem, não Ele tem, disse não que vem. ele não vem, cara. Ele disse que ele é muito estrela. Ele, olha, só se vier me buscar. E um beijo pra todos eles, né? São pessoas diferenciadas. Na verdade, cara, não pode esquecer de toda a nossa equipe, né? A nossa equipe comercial, o time que nós conseguimos construir ao longo desses anos, realmente é... Quantos coordenadores e supervisores hoje tem no time o total comercial? vai dar 50, eu acho. Qual é o número? São 50, cara, entre a equipe de apoio. Né? Nós estamos falando do marketing, tem o Clayton, tem o Feijão, que faz a parte de feiras e tal. Mas o total, acho que vão ser 40. Quem tem isso bem certinho é o Matheus, que é... Mas deve ser próximo de 50. É isso aí, Imagina. é isso aí. É uma galera. É muita gente. Com supervisão, né? Sim, Falando de sim, supervisão. sim. Nós muita tivemos gente. agora 2 saídas de 2 supervisores para seguir os seus projetos aí e tal. Mas então tivemos 2 saídas. Cara, mas é o seguinte, ó, tentando responder. Primeiro que não tem como responder de forma objetiva. Eu insisto muito. Não, sim. Eu acredito muito nisso, que não é uma coisa, né? Então, e até porque tudo que foi colocado, que foi implantado, que deu certo dentro da HS, eu também bato muito nessa tecla. O que deu certo na HS não necessariamente vai dar certo em outro negócio. Porque tem que se respeitar, né, o momento, tem que se respeitar quando isso aconteceu, é uma série de coisas que tu tem que levar em consideração. Mas, velho, eu que participei, eu fiz parte dessa história, e aí eu falei isso lá no começo, né? É a minha visão, é a minha história, né? A minha forma de construir essa história. Para mim, obviamente, o fato do Paulo ter criado essa relação... Identidade. Ele criou isso... Pertencimento. Esse entendimento de que ele nos respaldava. Ele iria nos respaldar quando tivesse qualquer tropeço de ideias ou de qualquer coisa que nós pudéssemos trazer que não fosse tão bom assim para o negócio. Com isso, ele conseguiu criar uma ideia, uma identidade, né? De pessoas que, cara, nós temos pelo negócio. Então, aquela velha história, quando tu constrói isso na tua empresa, tá resolvido boa parte dos teus problemas. Quando alguém aponta uma arma para ti, o teu colaborador se atira na frente. Hoje dizem exatamente isso, que é a cultura forte. O brand, né? Um brand, a cultura forte dentro do negócio. Então, assim, ó, posso tomar uma aguinha? Claro. Pode. Então, tu tem... Eu acho que ali acabou muita coisa se construindo a partir dali. Né? As ideias, as soluções, enfim, daí quando tu tem o teu coordenador que está comprometido, quando tu tem o Clayton, o Clayton cuida de feira, cara, um dos nossos principais negócios, né? É a atuação em feiras. E tá lá um Clayton totalmente comprometido com o negócio, aí tu pega o Feijão com a mesma ideia de negócio, na mesma batida. Então, respondendo tua pergunta, para mim isso é o mais importante, tu conseguir criar essa identidade. Isso para mim foi um diferencial. Claro, se tu quer falar de forma muito específica, né, quer pontuar algumas coisas, a meia parcela, obviamente, ela teve um divisor de águas, foi um divisor de águas dentro do negócio, porque até então nós tínhamos a maior dificuldade, que era rodar grupos. E aí, quando nós lançamos o primeiro grupo de meia parcela, que foi o grupo 1013, ou seja, do 1000 ao 1012, nós compramos cota. 1012, nós protelávamos a assembleia, comprávamos cota, o grupo tinha 90 dias, nós tardava para lançar o grupo já tinha 120 dias rodados, e que ele tinha sido lançado e não tinha assembleia porque não tinha gente suficiente, então tinha todos esses problemas, e isso aconteceu até o grupo 1012, e nós comprávamos cota. No 1013, quando ele foi lançado, naquele modelo, através da briga, de colocar a ideia dentro da equipe... O 1013 foi o primeiro meia parcela? O primeiro meia parcela foi o 1013. Então, quando conseguimos essa reunião, indo lá e colocando na cabeça dos vendedores, que era muito bom para ele e tal, e isso aconteceu depois em outras unidades que a gente teve que visitar também, porque as pessoas da minha unidade começou a vender, mas outras não vendiam, e aí visitava outras, porque o gerente, cara, como é que vocês estão vendendo lá e tal? Quando vendeu o 1013, quando lançou o 1013 fechou 100%. Nos 90 dias, porque foi colocado o prazo de 90 dias igual aos outros. Então, só por isso que ele rodou, porque poderia ter inaugurado antes, em 100%. Então, o grupo fechou em 100% e tinha números diferentes. Um fala que foram 130, outro fala em 140. Eu tinha um número de 120 cotas, esperando para lançar o grupo 1014. Então, nós lançamos o grupo 1013, fechou no prazo, com 100 e tantas cotas, esperando para realizar a primeira assembleia, já lançar o grupo 1014. Então, para mim, claro, obviamente, a turma toda, né, insiste nisso, que um dos diferenciais pode ter sido, sim, a meia parcela. Nós tivemos um momento que foi a saída do Paulo, em 2011, acho que até o Abelardo fala sobre isso aqui no podcast dele,
Quando o Paulo saiu, e foi uma coisa que para mim também foi muito forte, que o Tavares me chama lá de Santa Catarina, eu tava fazendo a expansão em Santa Catarina. Tu já fez alguma expansão falando isso? Alguma expansão. Tô morando em Santa Catarina com a família, meu filho Lucas nasceu em Santa Catarina. E Não aí, sabia? Sim, o Luquinhas é criciumense. E aí nós estamos morando em Santa Catarina, estruturado em Santa Catarina, e o Tavares chama e, cara, vamos encarar junto, porque o Tavares era o cara para assumir então a gerência comercial, até porque ele estava no Rio Grande do Sul, tinha o tempo a mais e tal, já fazia esse trabalho nas lojas e eu fazia a expansão em Santa Catarina. Mas daria para dizer que eu e o Tavares eram os caras de confiança do Pauletes, né? Porque de tudo que era reunião, o Pauletes chamava nós, então eu tinha que vir de Santa Catarina uma época a cada 15 dias e depois a cada 20 dias para participar de reunião, para definir coisas e tal. E aí na hora que o Paulo se afastou, né, por questão de saúde, o Tavares me chama e aí, cara, vamos tocar junto, só faz sentido se nós abraçar junto esse negócio, né, mas eu, né, obviamente, ele é o cara da função, ele é o gerente comercial e a gente encarou esse desafio junto e algumas dúvidas que ele tinha, algumas inseguranças que ele tinha, naquele mesmo momento a gente discutiu sobre elas, né, porque eram coisas relacionadas à corretora, representante, que ele não tinha esse trato até então com corretores, e eu já tinha tido essa experiência. Eu, cara, se nós seguíssemos assim, nessa linha, ele já falou isso várias vezes, já via falando para algumas pessoas, que aquilo para ele foi muito importante para ter essa segurança para tocar o negócio. Então pode dizer que esse foi um outro momento muito importante dentro do negócio. Quando o Tavares assume, e para vocês entenderem que não é nenhuma ideia mirabolante, o que eu insistia muito, cara, que essa turma, claro, vou resumir aqui, que essa turma quer é que cumpra o que combinou. E hoje isso não acontece, porque o Paulo tinha o jeito dele de gerenciar a turma e tal, e acabava deixando muitas vezes as pessoas assumia compromisso que não conseguia honrar, porque ele não conseguia vender isso para a HS, para o Grupo Erval, e aí acabava não honrando com algumas coisas. E aí, quando o Tavares assumiu, a gente bateu forte nessa tecla, e o Tavares assumiu essa coisa de, o que e aí a gente, né, deu sequência. Então, esse momento foi um momento também que foi muito especial, porque daí a gente estabeleceu um propósito, uma meta de crescimento, que tínhamos uma meta de chegar na venda de 1 bilhão no ano, né? Então nós vendíamos, lembra, nós vendíamos 11 milhões, depois vendíamos, em algum momento ali nós vendíamos, quando assumimos eram 40 e poucos milhões mês, a venda era 495 milhões ano, meio bilhão, isso em 2011. E aí nós, cara, o número legal para nós vender seria 1 bilhão no ano. Então subia a nossa venda de 40 milhões mês, alguma coisa toda de 40 milhões para 80 milhões. E aí a gente colocou esse propósito e aconteceu ele em 2014. Então aí a gente pode colocar agora inúmeros marcos dentro do negócio, né? Então, meia parcela, tu pode colocar quando o Tavares assumiu como gerente comercial, depois o ano do bilhão foi um ano extraordinário. Daí teve toda a expansão, né? Aí a expansão começou cada vez a acelerar mais. Foi mas pro Paraná. Aí entrou no Paraná, né? Nós já tava 2012 para 13, nós já tava com essa ideia do Paraná, daí o Luiz Bastian foi morar lá e tal. E então essa coisa da expansão muito forte e obviamente o ano da pandemia, daí que, né, a gente, vocês estavam dentro do negócio, muito dentro do negócio, já tava, né, o Rodrigo tá 10 anos com nós, 12 anos. 13 anos. 13 anos com nós, imagina. Então, né, vocês estavam com a OF a pleno vapor com a história Uma coisa que eu não sei se eu falei pra ti, acho que eu falei pro Tavares, agora nós estávamos nesse evento do Centuriões no Rio de Janeiro. Eu lembro da primeira convenção, eu não lembro se foi 2012 ou 13, a primeira convenção que foi no 7, em 2012, eu fui na primeira convenção, e ali já, pra mim, que ali foi uma das primeiras, pra mim, né, uma das primeiras viradas de chave da HS ali. Porque tu ia pra lá e tu via pessoas subindo no palco e aquilo tu via assim, porra, como é que esse cara aí vende mais que eu, cara? Eu sou muito melhor que esse cara. Claro, tu te julga melhor ou não, né? E aquilo mexia com o teu ego, te motivava. E cada vez que a gente vai pra convenção, todos os anos a gente volta mais motivado. A gente quer melhorar, a gente quer crescer, a gente quer se superar, ficar numa posição melhor, né? E agora essa do Centuriões foi pra mim, a segunda virada de chave, porque é mais uma vez que a gente se reencontra e a gente vê lá pessoas falando, pessoas lapidando coisas que tipo assim, tá, o cara tá falando lá isso aqui, mas eu faço isso. Eu faço isso. E o jeito que ele tá falando, eu vou dizer pra ele que se ele fizer isso aqui é diferente, uma coisinha de nada, vai mudar, vai ser melhor pra ele. Tu vê que essas trocas de ideia, aquele network que a gente faz lá no final do dia, tomando uma cervejinha, aquilo ali, cara, pra mim é fantástico isso. Essas ideias que a KHS e não tem nenhuma administradora que tem, né? Só a HS que tem essa encontro. Peguei a tua pergunta e falei um pouquinho o que eu... E tu sabe que isso... Eu tenho só uma situação, se puder encaixar junto. Vamos lá. Um outro divisor, pra mim, um divisor fantástico foi a questão do Grupo do Milhão.
Foi 2021, certo? Sim. O Grupo do Milhão foi um divisor de águas, outro divisor de águas, assim como meia parcela, outras situações, que ele acabou trazendo mais forte ainda investidores. E hoje tem pessoas de renome, pessoas muito conhecidas, empresários, artistas, que fazem dentro desse grupo consórcio. E então, tipo, começou a trazer... antes era muito voltado para venda de consórcio. Hoje a gente fala muito de assessores financeiros querendo vender esse tipo de produto. Então, mudou também o panorama de como enxergava. Não era muito difícil, talvez, trazer pessoas para vender o consórcio antigamente. Hoje, se bobear... Se bobear, não, é verdade. Estamos olhando como lá XP e outras... corretoras até de investimento, olhando para o mercado de consórcio de uma forma que, pô, tu vai no aeroporto hoje, um monte de patrocínio de consórcio. Tu olha na TV, um monte de patrocínio de consórcio. Então, são várias, né? Sim. E muita gente até tentando copiar, até mesmo pelaquela situação, copiar o que a HS já vem fazendo. Sim. Essa situação do Grupo do Milhão, como é que veio essa ideia e se puder colocar junto nessa resposta aí. Primeiro assim, ó, vamos por partes, tá? Tá. As gurias anotaram as perguntas ali, foram 18 perguntas em uma só, né? 21. O que o Rodrigo fala das viradas de chave, a virada de chave, a convenção foi uma virada de chave, o encontro de centuriões. Na verdade, essas viradas de chave, elas estão muito mais dentro de ti. E é, de novo, um clichê, mas é a mais pura realidade. Perfeito. Ele é muito mais teu do que do negócio, do que o... Claro que a empresa, nós, como gestores do negócio, tem que promover esses eventos para que a pessoa possa ter a oportunidade da virada de chave. Porque se não tiver o evento, daí eu não tenho nem onde isso acontecer. Mas isso é de cada pessoa, é de como é que tu está dentro do negócio. Né? Então, quando o cara vai... Nós tivemos inúmeras situações do camarada aí num treinamento e dizer, cara, para mim mudou todo o jogo. Entendi agora caiu a ficha. Mas é muito mais, a gente percebe que é muito mais ele. Tanto é que quando alguém vem agradecer, porque a gente acabou, querendo ou não, mudando não só a vida, e aí já posso entrar na tua resposta, a resposta da tua pergunta, não só mudando a vida de pessoas consorciados, consumidores de consórcio, mas nós mudamos muito a vida de profissionais, né, de profissionais de consórcio. Quando as pessoas vêm agradecer, eu falo muito e não tem nenhuma falsa modéstia nisso, não tem nada, é porque eu acredito mesmo. A pessoa, queria agradecer porque a oportunidade, a minha vida mudou a partir do momento que eu conheci o negócio, que eu conheci vocês, que eu vim trabalhar com vocês e tal. E, cara, tenho que agradecer pra ti, porque a mesma oportunidade que tu teve, muitos outros tiveram. E não fizeram o que tu fez. Então, na verdade, o cara aqui é tu e não somos nós. E é verdade isso. Porque se eu fosse o cara, se o Tavares fosse o cara, se o Abelardo, se o Agnello, se a Erval fosse o cara, todos que passaram por nós teria dado certo. Então, na verdade, o cara é o Pedro, o cara é o Rodrigo, o cara é o Fraga. As histórias de vocês, que a gente conhece elas, e de vocês e de tantos outros, isso é que é o legal da história, entende? Então, para mim esse é o ponto-chave do negócio. As viradas de chave, elas estão dentro das pessoas. E isso não muda muito quando tu vai falar de consorciado, do cliente. O que nós estamos conseguindo, o sistema de consórcio está fazendo, é claro, deixando de ser aquele negócio que as pessoas só olham como ferramenta de consumo, o consórcio é só para comprar o carrinho, comprar a motinho, comprar a casinha, e entender como uma ferramenta que te possibilita fazer uma poupança futura, fazer um reforço de aposentadoria, um aumento de patrimônio, fazer um investimento, comparando com aplicações, comparando com as outras opções que o mercado oferece. E isso, claro, pelo próprio tempo que a coisa está acontecendo. Quando eu contei a história lá no começo, no ano 2000, quando eu comecei no negócio, até 2 anos antes nós tínhamos não tinha gestão no negócio. Então, cara, tu teve 10 anos da circular, da 2766 até o ano de 2008, quando a lei foi aprovada e passou a vigorar em 2009. Então, tu já tem ali 10 anos até 2008, 20 anos até 2018, aí mais 5 anos, aí 25 anos aí de um negócio moralizado, de uma coisa acontecendo de forma correta e tal. Então, é natural que as pessoas começam a olhar, cara, esse negócio é confiável, esse negócio passa segurança, é um negócio que tem credibilidade. E, obviamente, tu tem atrás a marca, né? O Grupo Erval, a HS Consórcio. Porque o fato é que o nosso negócio, necessidade, que ele atende uma necessidade, isso é fato. E isso nós sabemos desde sempre. Muitas necessidades, na verdade. Muitas necessidades desde sempre. Se tu pegar qualquer pessoa, né, um executivo que está estabelecido ali numa empresa, ganhando o dinheiro dele, e mérito dele, que ele já conquistou, estudou, se preparou e tudo mais, esse cara com 50, 55, 60 anos de idade, até que idade esse cara vai trabalhar?
Ele vai trabalhar até os 60, até os 70. Se esse cara vai trabalhar mais 10, 15 ou 20 anos, ele tem que pensar no futuro dele. Se ele ganha 25, 30 mil reais por mês, com quanto ele se aposenta no INSS? Se aposenta com 7 mil, na melhor das hipóteses. Ele se aposenta com 6, porque tu tem desconto, se aposenta com 5. Então esse cara vai ter que adequar o padrão de vida dele de 30, de 25, de 20 para 6, para 7. Então é óbvio que esse cara pensa em alguma coisa. E ele nunca pensou em consórcio, porque desde dentro de casa, ele escutava que consórcio era para comprar o videocassete, era para comprar uma TV, era para comprar uma geladeira, era para comprar uma motinho, e nunca pensou no máximo um carrinho como investimento. Então, qualquer pessoa que tu consegue sentar, e aí responde os nossos números, qualquer pessoa que tu consegue sentar com ela e tu destrincha a vida financeira, que a dela não é muito diferente da minha, não é muito diferente da tua. O que eu tenho? Eu tenho a minha atividade, eu tenho os meus negócios, e eu tenho os meus investimentos. Essa é a vida de qualquer um. Tira o Leandro, o Pedro e o Rodrigo e pega um cirurgião. Ele tem a atividade dele, que é a medicina, ele tem os negócios que ele pode fazer, porque ele tem o consultório dele, ele tem a clínica dele lá num prédio, onde ele compra uma sala, ele ajeita ela para outro médico, ele aluga, ele faz negócios. Ele compra, ele vende, aproveita oportunidades e tal. E ele tem os investimentos dele, que é onde ele joga o dinheiro dele lá. Legal? Se tu pegar o Sérgio Reis, é a mesma história. Ele tem a atividade dele, que é a música, tem os negócios dele, que é comprar fazenda e vender fazenda, e ele tem os investimentos, que ele vai comprando boi, que ele nem sabe quanto ele pagou naqueles boi, ele só sabe que aquilo lá dá uma receita de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões para ele por mês. Cara, essa é a vida do dono da madeireira, do cara da oficina, do empreendedor, do investidor, de qualquer um. Essa é a vida de qualquer um. E onde é que o consórcio te atende? O consórcio é o seguinte, ele é o único negócio que te serve como negócio e como investimento e não atrapalha a tua atividade. Porque se eu quiser mexer agora com ações, eu consigo performar em ações. Tem muitos negócios que são daqui a pouco até tão bons quanto, ou até melhor, em termos de rentabilidade do que o consórcio. Só que eu tenho que me debruçar em cima dele. Eu tenho que acompanhar a volatilidade de mercado, se está subindo, se está descendo, como é que está na hora de comprar, na hora de vender, e isso vai atrapalhar a minha atividade. Tu imagina sendo eu o dono da madeireira agora, como é que eu faço, cara? Eu perco a oportunidade de comprar material para poder vender e poder enriquecer o meu estoque, conseguir atender uma demanda do mercado, porque eu estava lá olhando as ações, estressado com um negócio e tal. E o consórcio, ele vira um negócio e um investimento onde o meu único compromisso é pagar o boleto. Cara, só não faz quem não entende. Aí vão brigar comigo agora de novo. Uma coisa que um dia alguém falou, que o consórcio, e isso eu escutei, tá? Que fique muito claro, fica registrado para a câmera que eu escutei alguém falando, que só tinha 2 pessoas que não faziam o consórcio. O burro e o duro. Eu não concordo com isso. Eu acho que é o cara que ele não tem condições de fazer, porque não tem dinheiro. Não tem condições de pagar parcela, não deve fazer. E o que não entendeu o negócio. Que às vezes pode ser por problema até do vendedor não ter explicado vendedor não direito. saber explicar. Perfeito. Né? O vendedor não saber explicar. Eu tive recentemente uma conversa com um cliente de vocês, um possível cliente de vocês. Uhum. Tá? Tava num restaurante, encontrei ele, cara, e nós conversando, e ele é um empresário de São Leopoldo, ele tem uns negócios lá em São Leopoldo, no centro de São Leopoldo, perto do escritório de vocês. Não é que os guris vão lá, eles tentam me vender e tal, mas eu não posso fazer, porque eu tenho os meus negócios e faço não sei o quê, porque eu compro um apartamento tu me contou essa história. Conta essa história. Eu, não, mas é que tu tá olhando diferente, tá olhando errado o negócio. Isso que tu faz é a tua atividade. Tu não tem que mexer nisso para fazer consórcio. Tu tem que jogar o que tu guarda para negócios e para investimento. Porque nós sabemos que não tem almoço grátis, cara. Se tu for fazer qualquer coisa, eu quero performar bem lá com a minha XP lá nos meus investimentos. Cara, eu vou ter que estar atento. Ou confiar num consultor. E aí, cara, esse cara comprou a coisa certa? Outra, ele assume riscos que às vezes nem ele sabe o tamanho do risco que ele assumiu na operação. Tanto é por isso que tem que estar muito claro lá o teu perfil. Né? Se tu é arrojado e tal, cara, deu BO porque o teu perfil é esse, não foi nós que falamos que ele... Falando nisso, tu tava conversando com o pessoalzinho ontem, né? Cara, e não chegamos a lugar nenhum, porque daí ela... Não, até chegamos, velho. O que eu tiver, tipo, sobrando, que eu não tenho o que fazer mesmo, eu jogo aí contigo, quando eu não tiver mais em negócios. Tu entende? Então, quando eu tiver outros negócios, eu jogo ali contigo, porque fora isso, não, porque não sei o quê, não tem, não, o fato é isso, tu entende? Então, é um negócio que, se tu for pensar como ferramenta realmente de investimento, de planejamento financeiro, ele é muito maior do que as outras linhas que é de consumo. Ah, o consumo é legal, velho, mas é complicado porque tu acaba tendo a pressa, o imediatismo e tal. Então, entendendo isso, esses produtos todos que foram lançados, o Grupo do Milhão, né, o próprio corretor, nosso parceiro de negócio, levar isso cada vez de forma mais consciente para as pessoas lá fora,
tá aí os números, né? Os números acontecem desde que aconteceram. Aí ó, nós tínhamos outro momento, então, né, respondendo. O que seriam, quais seriam os momentos do negócio? Foi falado, meia parcela, foi falado a gerência, né, a mudança de gerência, né, e o momento da pandemia, que a gente sabe que quanta desgraça isso trouxe para a vida de muita gente, né? E então não tem como esquecer isso, não tem como ignorar isso. Mas para nós, como negócio, acabou acontecendo de forma muito positiva. Nós tínhamos vendido 4,2 bilhões, essa era a nossa venda em 2019. E aí colocamos como o desafio vender 5 bilhões em 2020. E arrancou o ano bem legal e tal. E aí ali, quando foi no começo do ano, veio a história da pandemia. Cara, caiu, desmoronou, não tem o que fazer. Abril, não teve assembleia. Eu tive um amigo meu dizendo o seguinte, eu vou comprar uma moto e fazer teleentrega. Não teve, porque o cara, o que eu vou fazer, cara? Eu tô preocupado com isso, o dinheiro. Tá, e o dinheiro que acontece numa hora dessa? Cara, o dinheiro não tem valor. O dinheiro, tu vai lá no teu banco, o cara te dá um saco de dinheiro e te entrega. Que dá saco, o banco não tá funcionando. Não tá funcionando. Mas lembra essas conversas? Lembra nós tivemos essas conversas? Porque tudo pode acontecer. Porque as mentes, e aí por isso que de novo eu insisto naquela história de saber filtrar a informação. As mentes mais brilhantes na existência humana, cadê elas nesse momento? Quem trouxe uma ideia legal, uma sacada, ou não sei o quê. Tu ouvia bobagem de tudo que era lado. Bobagem porque era condição, porque ninguém sabia de nada. Pega o cara mais inteligente que hoje está dando lá, né, a visão, o cara que está dando o código, o cara, ninguém sabia o que fazer, todo mundo se recolheu, vamos esperar porque ninguém sabe nada. Então, tu vê como é que é o negócio. E aí as pessoas vão lá e, o cara, que dica, que não sei o quê, que legal e tal. Então, por isso que a pegação de pé do gordinho em cima de coaches, de mentores, é muito em cima disso, né, para que tu evite ter os ídolos virtuais e te apegue mais a ídolos reais, né? As tuas referências virtuais, elas não têm que fazer muito sentido na tua vida. Até pode olhar, escutar alguma coisa legal, mas te apega às tuas referências reais. Quem é o cara real que de fato fez alguma coisa. Então, voltando, 2019, 4,2 bilhões. Vamos botar uma meta de 5 bi, estoura a pandemia, deu esse negócio todo. E aí nós seguimos até alguns parceiros nossos de negócio meio desequilibrados em algum momento, dizendo o seguinte, cara, isso aí não é nada. Aí o outro vinha, cara, isso aí é um pepino. Aí o outro, não, cara, isso é complicado, mas tem que seguir e tal. Então tinha, né, 3 linhas assim, e nós respeitamos todas. E, cara, quem quiser fazer, vai fazer com cuidado e tal. E a coisa aconteceu de forma que nós chegamos dentro dos 7 bilhões, né? Passamos os 7 bilhões no ano. 7,2 bilhões num ano. Foram 72% de crescimento, se não me engano, né? É tanto crescimento que a gente se perde. Mas ele era 4,2 para vender 5 e se vendeu 7. Né? E aí depois nós tínhamos a meta de 7 para 10. E aí acabamos cortando, foi o ano que nós cortamos 50 corretores, né? Porque, cara, quem não tiver nessa linha, que não tiver na batida do negócio, tá, acabou nós desvinculando alguns parceiros que não tinham essa identidade de negócio, e aí entendemos que ali era o momento e chegamos de novo daí né, e os 12, os 15, quem sabe os 17, e quem sabe... Isso é legal, a turma saber que faz parte disso. Então não é uma pessoa, não é o Leandro, não é o Tavares, não é o Matheus, isso aí é uma construção. Por isso, né, faz sentido, cada vez mais sentido a história da família, né, cara? A família, uma família que realmente está em prol de um propósito, de um objetivo. Estamos indo pro final, né? Então vamos pedir pro Leandro deixar. Tu não tinha mais pergunta ali, Pedro? Eu tenho mais umas 20, mas vamos deixa ter que marcar pro outro, próximo. né? Tem que marcar outro, né? Tu sabe, Leandro, que hoje a maioria, mais de... A gente não tem esses dados, né? Até tinha que ter esses dados, mas eu acredito que mais de 80% das pessoas que assistem nosso podcast são corretores, parceiros, pessoal que trabalha no ramo do consórcio, né? Hoje eu percebo que, tipo, muitos clientes, né, Pedro? Muita gente fala que assiste e tal. Hoje mudou um pouco, tá? A gente não tem esses dados, né? A gente tem 60 e 40. Tá próximo de 60 e 40. 40% de clientes, 60% de corretores. Eu queria que o Leandro deixasse um recado aí pra galera do consórcio, o que o pessoal faz, assim, eles falam da família, eles agradecem Primeiro olha para aquela câmera lá. Ó. É lá que eu falo. É pra lá que eu falo. E aí eles agradecem o quê? Agradecem o empréstimo do banco, o agiota. lembra da Xuxa? Propagandinha do meu agiota aqui, cara? Lembra da Xuxa? Agradece beijo o papai. Beijo pra minha mãe e meu pai pra você. Cara, eu consegui o agiota legal, que é um agiota que só xinga. Né? Ele só xinga, ele não bate, ele não até é legal. Não, se não matar já é bom. Já é um bom começo, né, cara? Cara, é o seguinte, o que eu posso falar? Para cliente, podemos deixar um recado? Pode ser, pode ser. Eu acho que é bem legal. Um recado legal para cliente e, de novo, tudo é muito em cima do que é o nosso entendimento do negócio. Cara, não concordo, o cara falou, todo mundo tem liberdade, direito de fazer. Para cliente, eu sempre digo o seguinte, o nosso negócio, ele é o melhor exemplo
da diferença entre teoria e prática. Na teoria, tu pode ter 1000 negócios. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu tenho possibilidade e tal. Eu brinco de novo, eu com as minhas analogias, a história do filho. Para criar um filho, na teoria, não, porque ele tem que ter o horário para dormir, tem que ter a regra. Não que não tenha que ter regras, mas quando o filho está com sono, está cansado, tu vai lá e tu releva, tu aceita e tal. Por quê? Porque é a diferença da teoria e da prática. É o pai que diz que tinha que criar de um jeito, quando tem o filho, ele, cara, é diferente. Teoria e prática é bem diferente. Nos negócios não é diferente. Nos negócios, porque eu tenho, porque eu penso, porque eu invisto, porque eu faço, porque eu conheço, não sei quem que faz. Isso na teoria. Na prática, o que nós vimos é o nosso cliente de consórcio se realizando cada vez mais. O cara construindo patrimônio, aquele cara que tem lá a atividade dele e por pagar uma parcela, por se organizar financeiramente, ele consegue aumentar o patrimônio, ele consegue conquistar, ele consegue dar um padrão melhor de vida para a família dele. Porque as pessoas não têm ideia e perdem um pouco esse senso de responsabilidade. O que a tua família vive em termos de né, o que ela tem de desfrutar, né, de alguma forma, cara, tu é responsável por isso. E as pessoas, elas ignoram isso quando decidem fazer um mau negócio na vida delas. Quando eu decido ser mais consumista, quando eu decido investir mais em experiências, não que tu não tenha que viver experiências, mas uma coisa são as experiências, outra coisa é tu pensar numa reserva, numa acumulação. E o nosso negócio, ele vai muito de encontro a isso. Então, as pessoas ter esse entendimento, ela é muito legal, porque eu acho que vai fazer realmente a diferença. A gente, né, costuma falar que quando o dinheiro sai, né, o amor, sai o dinheiro pela porta, o amor sai pela janela, ou o contrário. Então, tu vê que até relacionamentos, eles acabam tendo dificuldade quando tu tem problema financeiro. Então, tu te organizar, usar do consórcio como uma ferramenta de organização, de planejamento, ela é muito legal e é muito interessante. E aí a história da teoria e da prática. Na prática, o que nós percebemos do nosso cliente é isso. Na prática, sendo pessoas mais realizadas, conquistando, prosperando, evoluindo, e aí graças, obviamente, à ajuda dos nossos corretores, parceiros de negócio e ao produto que a HS acaba entregando. Acho que isso é um recado legal para cliente. Cara, no mais, não tem como não mandar um abraço, né? Um abração para os meus parceiros de negócios, pessoas que estão nessa caminhada aí que a gente anda junto, né? O Tavares, o Matheus, né? As pessoas todas da administração, as nossas pessoas, pessoa que nos acompanha na retaguarda, equipe de supervisão, então, mas essas pessoas são diferenciadas. Vocês que representam aqui agora os nossos corretores, nossos parceiros de negócio, né? Vocês aqui, né, estão na figura de representar essas pessoas, né? Então, sabe o carinho que nós temos quando nós vamos lá num evento, numa convenção, quantas essas pessoas chegam até cansar um pouco, né, de tanto que eles vêm e querem a nossa atenção, mas é legal isso, né? E obviamente, né, para minha família, né, tem que mandar um beijo para a patroa lá, Elisângela, né, galera, vai assistir depois com atenção. Provavelmente vai salvar isso, vai repostar e tal. Né? Então, para a família toda, lá para meus filhos, para minha família, então, porque se não fosse essa estrutura, acho que responde até uma pergunta lá inicial. Qual é a fórmula? Qual é o negócio? Não tem uma coisa, é o conjunto da obra que faz com que as coisas aconteçam. E a família como base, né? Com certeza, né? A família, né, aceitar, tipo, um cara que tá sempre viajando, dando treinamento e tal, não é fácil, né? Tem que ter uma base, né? Com certeza. Ô, Leandro, obrigado. Onde nós te encontramos, Leandro? Qual é o teu Instagram pra galera te seguir aí? Quem não segue? Não sei. Tem que colocar na tela, velho. Leandro Osório. Coloca Leandro Procura Osório. Leandro Osório que vocês vão Leandro encontrar. Osório. Cara, se o teu marketing não me achou, velho, é porque eu não quero aparecer, né? Não, pode seguir lá nas redes sociais e tá tudo certo. E quem quiser trocar ideia, a gente tá sempre aberto aí, tá sempre disponível aí pra troca de ideias. Não gostamos muito de falar, velho. A ideia não é falar... Não, Radião, né? Radião, AM, FM, os dois juntos, né? Gente... Eu agradecer, né? Agradeço a mais um podcast aí, um Offcast que tá todo mundo assistindo e a grande presença, muito obrigado. A gente foi um pouco chato, mas deu certo, tu conseguiu vir aqui e com certeza vai ter muita gente aí feliz escutando esse podcast. Obrigado, Leandro, obrigado de coração mesmo. Agradecer o Leandro aí, pessoal. Hoje tivemos uma aula aí sobre consórcio, ele falou várias coisas aí, quem ficar com dúvida aí, nos chamem. Nós temos os nossos especialistas, vão entrar em contato com vocês aí, para vocês estar entrando com um novo investimento e conhecendo o consórcio, certo? Obrigado, Leandro. Legal, cara. Muito feliz aí. Espero que de alguma forma faça sentido alguma coisa que a gente trouxe aqui na vida das pessoas e possa contribuir para o crescimento. Legal? Até o próximo. Até a próxima.